Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai falar sobre o que fazer depois que um artigo voltou de uma revista científica. Então eu vou contextualizar. Se você mandou o seu artigo para uma revista científica e você teve a resposta, o que você tem que fazer a partir de agora? Eu vou dar os 3 cenários mais prováveis que acontecem e a gente vai desenrolando o que a gente faz em cada um deles. Primeiro, o seu artigo foi aprovado sem nenhuma ressalva, então ele vai ser publicado do jeito que ele foi mandado. Essa opção eu já adianto que não acontece tanto, e ela acontece com mais frequência em revistas que não são tão metodológicas, ou até mesmo isso pode acontecer bastante em congressos, porque é um outro tipo de artigo e acaba não tendo tantas ressalvas assim, dependendo de quão bem escrito foi o artigo. Então, nessas duas situações, é comum você ver esse tipo de aprovação imediata. Segunda opção, seu artigo ser rejeitado e fim da história. E terceiro, o seu artigo ser ou rejeitado ou aceito, só que com algumas alterações e ajustes, ele pode ser publicado na revista Enfim. Então, esses são os 3 cenários. Em cada um deles, a gente pode abordar de uma forma diferente. Se ele foi aprovado, então publica ele, segue os outros passos e fim de história. Se ele foi reprovado, então a gente vai analisar o porquê que ele foi reprovado. Causas muito comuns. O artigo não é do escopo da revista, ele não está na formatação que eles querem, ou até mesmo alguma falha metodológica. Não está do jeito que aquela revista pede, faltou informação. E mesmo quando ele é reprovado, você pode tirar algumas informações importantes para você resubmeter para outra revista. Não é porque o seu artigo é rejeitado em uma revista que ele não tenha potencial para ser aceito em outras. Então, principalmente quando ele é rejeitado, você tem que ver o que o editor ou o que os avaliadores falaram no seu artigo. Faltou isso, faltou aquilo. Anota, ajusta isso primeiro e depois manda para outra revista, se for viável. Porque aí você melhora e aumenta as chances de você ser aceito em outra revista. Então, mesmo que o seu artigo foi rejeitado, reprovado em uma revista, isso não é o final do mundo, você não vai publicar naquela revista. E às vezes as revistas dão até a opção de, quando foi reprovado, você pode arrumar e tudo mais e resubmeter. Mas às vezes isso não é muito viável. Então, arrume o que eles estão falando. Se ele foi reprovado e não pode ser resubmetido, digamos assim, eles nem sugerem no e-mail para você resubmeter. Então, arrume o que eles estão falando e tenta outra revista. É uma forma mais assertiva de você tentar, com sucesso, publicar esse seu artigo. Agora, a terceira opção, que é quando o seu artigo é aceito ou rejeitado, mas com algumas alterações ele pode ser publicado. Eu estou falando aceitação ou reprovação com restrições, porque algumas revistas, elas ou rejeitam com restrições, então ele pode alterar e mandar de novo, e outras revistas falam como se tivesse aceitado o artigo, mas tem que alterar. Mas na prática vai dar na mesma coisa. Você vai alterar coisas para conseguir publicar o seu artigo. Basicamente isso. Então, aqui o cuidado é meio óbvio. Então, você vai pegar, ver quais são, ponto a ponto, vírgula por vírgula, o que os avaliadores falaram no seu artigo. Precisa alterar isso, precisa alterar isso, precisa... Siga cada uma dessas recomendações. Se possível, tenha um arquivo separado e mostrando onde que você alterou cada um dos pontos e faça bem feito essas partes. Porque, por exemplo, se você seguir ao pé da risca o que eles estão falando, o que eles sugeriram para você melhorar o seu artigo, não tem por que o seu artigo não ser aprovado finalmente se você seguiu tudo que foi citado para você. Então, ter esse cuidado de seguir cada uma das coisas, vírgula por vírgula, vai fazer muita diferença para o seu artigo ser aprovado nessa circunstância. E aqui eu acho que a dica de ouro é você fazer um checklist com cada um dos apontamentos. Então faz um checklist. Precisa alterar alguma nomenclatura. Check. E depois, antes de você mandar, revise e peça para um coleguinha ou para o seu orientador revisar também para estar o mais coerente possível com aquelas avaliações. Dicas que eu dou desde já. Não fique nervoso com nenhuma avaliação ou até mesmo reprovação do seu artigo. Isso vai acontecer direto.
do seu artigo ou ser reprovado, ou ele ser aceito com um monte de coisa para arrumar, isso acontece direto. Então, pensa assim, se você alterar essas coisas, o seu artigo vai estar melhor aos olhos de pelo menos 2 pessoas. Então, por proporção, para outras pessoas também esse artigo, se comparasse as 2 versões, iria estar melhor. E como você quer escrever um artigo maravilhoso, que as pessoas gostem, aprendam coisas, descubram coisas novas, é muito importante que elas entendam o que você está falando e que esteja na melhor qualidade possível. Então, leva na boa, tenta ficar calmo, faz isso de forma metódica, que vai dar tudo certo. E você vai ver, quanto mais você fazer esse processo, ai, Yasmin, eu não aguento nem fazer uma, você quer que eu faça mais? Sim, porque vai facilitar bastante tanto o seu raciocínio quanto a sua forma de fazer todo esse processo. Então é isso, me conta nos comentários se você já mandou algum artigo para a revista, o que aconteceu, me conta os desfechos disso e ótimos estudos e bons artigos e bom estudo!